Olá, estamos de volta com mais um episódio do Diário Econômico. Eu sou Patrícia Raposo e vou conduzir esse programa com você. Esse podcast é o podcast de Economia e Negócios do Diário de Pernambuco, que vai ao ar todas as quintas-feiras. Então, assina o canal para receber as notificações dos próximos episódios e aproveita, deixa o seu like. Hoje, pessoal, nós vamos conversar aqui com o Arthur Coutinho, engenheiro civil, doutor em engenharia civil com ênfase em recursos hídricos, saneamento e drenagem urbana pela Universidade Federal de Pernambuco, que está como secretário executivo de saneamento do Estado. Seja muito bem-vindo, Arthur Coutinho. Prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Patrícia. É um prazer estar aqui nesse podcast. Um alô aí, um abraço muito grande para toda a audiência. E vamos ter aqui um excelente diálogo sobre o saneamento, principalmente saneamento rural em Pernambuco e as perspectivas de investimento para a população rural do nosso estado. Exato. Hoje nós vamos conversar sobre o Programa de Saneamento Rural de Pernambuco, o PROSAR, que é um programa que pretende levar abastecimento e saneamento à zona rural do estado. Esse programa vai ser executado com verbas do Banco Mundial, orçadas em torno de 600 milhões de reais. O programa foi desenvolvido, já está começando a ser executado e a gente vai entender em que etapa ele está e o que de fato ele vai abranger, o que ele pode mudar na realidade econômica e social aqui do estado de Pernambuco. Então, Arthur, eu acho que você poderia começar contando como foi que esse programa surgiu. O estado de Pernambuco submeteu uma proposta à Comissão de Financiamento Externos, a COFIEX, do Ministério da Economia. Essa proposta ela foi aprovada nesse montante que você citou, cerca de 600 milhões de reais, mas 20% desse valor é contrapartida do estado de Pernambuco através de estudos, através de planos. Por exemplo, a gente tem um desafio hoje grande no setor de saneamento, que são os planos de saneamento. Então, o estado está prospectando esses planos de saneamento, que deve ser um legado que a gente deve deixar aí, digamos assim, em longo prazo, mas também em obras rurais que já estão em andamento, ou seja, todo esse pacote ele perfaz os 20%, que é a contrapartida do estado de Pernambuco. Então, o Programa de Saneamento Rural de Pernambuco, ele é um programa que ele deve atender, digamos assim, a uma parcela da população rural de Pernambuco que normalmente é esquecida. A gente tem visto a nossa governadora Raquel Lira apontar a questão dos invisíveis. Então, para a gente ter ideia, cerca de 2,3 milhões de pessoas moram na zona rural em Pernambuco. E quantos por cento dessa população recebe efetivamente água e esgoto? É um percentual de atendimento muito, muito pequeno. Por mais assim que historicamente tenham sido feitas ou realizadas políticas públicas, como aquela 1 milhão de cisternas, que era uma política pública do governo federal, por mais que em diversos governos tenha sido feita uma política de dessalinizadores. Mais na década de 80, se a gente lembrar, houve no Brasil uma ampla campanha, por exemplo, de açudagem, a Sudene, por exemplo, e o próprio Denox fez uma campanha muito forte focada no açude. Só que você tem um problema que é elevada a evaporação, na verdade, da nossa região semiárida. Então... Mas no caso, por exemplo, dos dessalinizadores, das cisternas, isso ainda funciona? Eles conseguiram ter assistência técnica ao longo dos anos ou recursos para manter isso em atividade, ou isso se perdeu? No caso das cisternas, a ênfase até na manutenção das cisternas e na ampliação da quantidade de famílias atendidas, ela variou de governo a governo. A gente sabe que alguns governos eles deram um apoio muito grande na expansão dessa política, outros basicamente esqueceram. E manutenção? A manutenção disso? Manutenção também é um grande desafio. Mas a grande questão é que, por exemplo, se você pegar municípios do semiárido, a cisterna vai atender, ela vai, digamos assim, suprir a necessidade de abastecimento d'água dessa família durante 4, no máximo 6 meses. Os outros, por quê? Porque se vai chover, na verdade, é o período enquanto tem chuva. Os outros 6 meses, ou ele compra o carro-pipa, e aí, para uma população com a faixa de renda baixa, esse valor que ele gasta com pipa,
né? Inclusive para a água, muitas vezes, de qualidade duvidosa, faz diferença, né, no comprometimento da sua renda, né, e por isso, assim, a gente tem que começar a falar em segurança hídrica, não é? E aí uma das características, né, desse projeto de saneamento rural, desse programa, na verdade, o PROSAR, é que nós estamos investindo amplamente em sistemas de abastecimento d'água que vão levar água na torneira das pessoas. Esse é um ponto muito desafiador do projeto. Eu acho que são duas questões. Uma é realmente a infraestrutura, né? O investimento que a infraestrutura hídrica é muito cara, requer muitos recursos, né? E além disso, ela precisa de água. Se não houver água, né, ela vai ficar ali e não vai funcionar. Então, assim, como vocês pretendem trabalhar essa questão dessa perenidade, digamos assim? Se é que é possível ter alguma perenidade? Veja, o projeto, ele vai se apoiar, ou ele se apoia na ampla, na grande infraestrutura hídrica do estado de Pernambuco. Então, para esse projeto, nós estamos considerando vários elementos. Por exemplo, a própria transposição, né? Então, Pernambuco é cortado pelo eixo leste e pelo eixo norte do São Francisco, e a gente imagina que os canais de transposição eles vão funcionar como mananciais. As nossas grandes barragens também, não é? Elas também funcionam como mananciais. Quando você está mais ali pelo Araripe, não é? Nós temos importantes bacias sedimentares que têm água subterrânea. Então, mais ali pelo sertão do Araripe, o foco deve ser em captação de poços, por exemplo, não é? Porque Pernambuco, na verdade, ele é pouco privilegiado, de maneira geral, por água subterrânea, né? Então, mais de 80%, na verdade, do nosso território, ele está no cristalino, não é? O que faz, na verdade, com que os poços, não é, perfurados no cristalino, eles têm uma elevada salinidade. Então, por isso, a política de dessalinizador é uma política importante, ela precisa ser mantida, ser continuada, mas para comunidades com boa quantidade de famílias, não é? Um dessalinizador ele não consegue suprir, digamos assim, a demanda por água. Então, a gente tem que investir nesses sistemas simplificados de abastecimento da água. Na captação nessas ofertas, desses mananciais. Nesses mananciais que falei. Então, poços, não é? Onde houver mancha sedimentar, no caso do Araripe, isso é viável. Não é? As comunidades que estão no entorno do Pisfe, os próprios canais da transposição, a nossa ampla rede assim, de barragens, né, de médio e grande porte, porque nós temos, Patrícia, diversas ameaças, né? Por exemplo, nós estamos aí com o início, na verdade, aí do El Niño, né? O que deve, na verdade, assim, propiciar um amplo período de seca no Nordeste brasileiro de maneira geral. Arthur, um dos grandes desafios é garantir a sustentabilidade hídrica, né? Além do aporte de recursos em infraestrutura, tem essa questão da sustentabilidade. Como é que vocês lidam com isso? Como pretendem lidar com isso? Patrícia, você tocou num ponto fundamental, não é? Uma das palavras-chave do PROSAR, que é o nosso Programa de Saneamento Rural de Pernambuco, é segurança hídrica. Não é? E para garantir a segurança hídrica, nós vamos nos apoiar na ampla infraestrutura do estado de Pernambuco. A infraestrutura que passa pelo canal do Programa de Integração, né? Os canais do Programa de Integração do Rio São Francisco, PISF. Né? Então, Pernambuco ele é cortado pelo eixo norte, né? E pelo eixo leste da transposição. Além disso, nós temos já praticamente concluído, né, o ramal do Agreste. Então, tudo isso assim, disponibiliza muita água para as comunidades rurais que estão aí no sertão do estado. Além disso, quando a gente olha, faz um olhar específico lá para o Araripe, não é? Lá para o sertão do Araripe, nós temos assim uma riqueza de água subterrânea que vai propiciar que a gente utilize poços, por exemplo, não é? E além disso, nós temos a questão das nossas barragens, não é? Então, nós estamos dando um olhar específico para as nossas barragens, também para a ampla rede de adutoras, né? A gente sabe que, por exemplo, até dezembro, né, o Agreste Central de Pernambuco vai estar recebendo água da adutora do Agreste, né? Que hoje é a maior obra de infraestrutura hídrica do ponto de vista de abastecimento d'água do país, não é? Então, o contexto do PROSAR, ele abarca esse cardápio de infraestrutura, né? Os canais da transposição, as adutoras, as barragens, os poços em bacias sedimentares, não é? Onde houver. E aí você poderia perguntar, ora, e o que é que acontece com as outras políticas? As políticas das cisternas é uma política que o governo de Pernambuco, né, ela dá continuidade, não é? Principalmente em parceria. Mas fora desse orçamento, Fora desse orçamento, mas aí em parceria com
o Ministério, né, com o governo federal, assim também como o governo ele já tem uma política própria de dessalinizador. Não é assim, a governadora ela tem apontado, na verdade, os invisíveis, não é? Ou seja, aqueles que historicamente foram excluídos do ponto de vista de políticas públicas, né, de acesso a saneamento. Não é? A gente fala em desigualdades em diversos eixos, mas existe a desigualdade do saneamento que precisa ser combatida, né, até para gerar renda, gerar desenvolvimento. É uma desigualdade altíssima, né? É altíssima. Aqui eu andei vendo uns números que diz o seguinte: 47% dos habitantes da zona rural estão classificados como sem abastecimento de água, dos quais 74% dos domicílios sequer têm regularidade no fornecimento de caminhões-pipas. Isso, é. Então, são pessoas que passam realmente por muita dificuldade. Se choveu e elas conseguem armazenar, garante alguma coisa. Mas nos períodos secos, você falou que o El Niño está vindo aí, então a gente tem um período complicado pela frente, né, com a oferta baixa oferta hídrica baixa, né, e como é que o PROSAR olha para essas variações climáticas? O Programa de Saneamento Rural, o PROSAR, ele vai ter basicamente 3 eixos, não é? Um eixo de apoio à infraestrutura hídrica, e aí a gente está olhando em água e esgoto, não é? Porque você tem um desafio do marco legal, o marco impõe 99%. Não é como meta, até 2033, 99% para abastecimento d'água. E quando você olha a lei, ela fala da população total. Não é? Ou seja, a gente está incluindo aí uma meta de 99% para a área urbana e para a área rural. Mas ela impõe algo que o Brasil está muito atrás ainda, e Pernambuco não está diferente, em 90% para esgotamento sanitário. Acontece que, do ponto de vista de investimento, você consegue retirar, não é, através da tarifa da área urbana. E a área rural, normalmente, ela fica desprestigiada. Então, por isso que, para a área rural, é necessário que os governos, né, eles possam ir atrás, né, correr atrás de financiamento externo, como o governo de Pernambuco tem feito com o PROSAR. Aqui, inclusive, é a solução, porque aqui nós já fizemos uma licitação lá atrás, né, já existe uma empresa operando saneamento na região metropolitana, mas essa licitação ficou restrita a essa área. Então, essas áreas mais ao interior do estado, elas ficaram descobertas. Porque e o PROSAR vem para cobrir essa lacuna? Cobrir esse vácuo. Isso está, na verdade, assim, é uma consequência do próprio marco. Não é? Então, no marco, as empresas, não é, de saneamento, a Compesa, a Sabesp, dentre outras, né, elas delimitam, na verdade, a lei permite isso, né, a sua área de atuação. E é natural que, como empresas, não é, digamos assim, elas vão delimitar onde tem público com capacidade de pagamento. Então, um dos problemas, na verdade, do marco e da lei é lógico. Quando ele coloca 99% como meta de água, ele está incluindo tudo. Mas o rural, ele fica lá de maneira tímida. Não, mas ele quase que não aparece. É por isso que havia uma discussão, existe a discussão de que essas concessões elas precisam ser fatiadas de tal maneira que essas áreas que não são economicamente interessantes, elas entrem, né, elas façam parte de blocos a serem licitados para que essas comunidades possam ser atingidas, porque senão só o filé. A gente precisa subsidiar. O governo ele precisa entrar como política pública. Então, e aí... Mas aqui a gente, quando a operação foi feita aqui, em Pernambuco, isso foi antes do marco. Né? Então, sim. Quando o marco veio, a coisa já estava aqui mais ou menos desenhada. É verdade. E faltou, então, aí... o que eu percebo é que foi um projeto que vem para tentar corrigir esse erro, né? Agora, a pergunta que eu faço a você é, 600 milhões... A gente consegue fazer o quê? Consegue abraçar o quê? A demanda é muito elevada. Não é? Nós sabemos aí o contexto do estado de Pernambuco, principalmente, que é um programa pensando, na verdade, no interior do estado, principalmente. Muito embora, dentro dos territórios abarcados, não é, dentro do PROSAR, está também a Mata Sul. Não é? A Mata Sul também a Mata Sul está contemplada porque... é interessante a questão da Mata Sul, porque nós temos muita água, não é, na Mata Sul,
mas historicamente indicadores baixíssimos, não é? Principalmente para a zona rural. Não chega. Exatamente. E é diferente das outras regiões no Agreste e no Sertão. Se nós pegarmos o Agreste de Pernambuco, né, principalmente ali com o Caruaru, você tem o quê? A região de pior disponibilidade hídrica do país, per capita. Não é por quê? Porque nós temos muita gente e pouca água. A situação do Agreste, inclusive, ela é pior do que a do próprio sertão do estado. Porque, embora lá tenha pouca água, não tem tanta gente como ali no entorno de Caruaru, né? Caruaru, Toritama, Santa Cruz, São Caetano, Bezerros, Gravatá. Então, a situação do Agreste Central de Pernambuco, ela, assim, será resolvida com a conclusão da adutora do Agreste, a operação onde vai chegar a água do São Francisco até dezembro. Não é? E o Prosar também se apoia, não é, nessa macroestrutura da adutora do Agreste para que a gente possa atender a população rural. Mas ele precisa que a adutora seja concluída para começar efetivamente a funcionar, ou ele tem mecanismos que já podem levar água para determinadas comunidades? Veja só, a situação do Agreste, de fato, central, ela é crítica, né? Então nós temos algumas barragens no Agreste onde o projeto já vai poder se apoiar para levar água para as pessoas. Não é para a zona rural. Mas a adutora do Agreste, ela vai ter assim, é como se você estivesse subindo pelo elevador, não é? E não pela escada, né? Ou seja, ela vai permitir, na verdade, que a gente possa planejar água não só para abastecimento humano, para desenvolvimento econômico para toda a região Agreste do estado de Pernambuco. Ou seja, é um marco, não é? A conclusão da adutora do Agreste para o Agreste Central, inclusive se pensando no planejamento do próprio polo têxtil, não é, que é uma região que a gente precisa se esforçar bastante para explicar, né? Que é uma região com pouca água, mas com uma pressão, né, para a atividade econômica enorme, por exemplo. Então, a adutora do Agreste, eu acredito que ela é um marco para Pernambuco no sentido de que a gente possa planejar de fato esse alcance da meta, principalmente do abastecimento da água, mas também água para geração de renda, água para desenvolvimento econômico, num polo tão pulsante como é o Agreste Central. Vocês estão dividindo aqui, um percentual vai para abastecimento humano, outro vai para desenvolvimento econômico, tem uma divisão ou não? Esse programa, o Prosar, assim, eu entrei nessa linha mais de desenvolvimento econômico, mas o Prosar, ele é um programa, digamos assim, explicitamente, né, unicamente de água para abastecimento humano. É natural que quando essas pessoas recebam água, assim, o desenvolvimento, na verdade, ele vem acontecer. Nós fizemos uma pesquisa, por exemplo, via universidade, não é? Eu estou como secretário executivo de saneamento, mas sou professor da UFPE, onde nós notamos, por exemplo, através de uma política, o ProRural, né, que foi uma política do governo do estado de Pernambuco, e nós notamos que houve um incremento de renda, por exemplo, das pessoas que não tinham nada. E 10 anos depois da aplicação do ProRural, eles começaram, digamos assim, Pequenos negócios, com caprinovinocultura, etc. Então essa água, ela pode atender a esses fins? Ela vem, na verdade, como efeito principal, né? O efeito principal do remédio é o abastecimento humano, porque as pessoas têm sede hoje, mas eu posso dizer assim que um efeito colateral positivo, assim, fazendo analogia com as medicações, é que certamente ela vai propiciar a geração de renda. Agora me explica, como é que essa água vai chegar para essas pessoas? Nós estamos falando de construir mais cisternas, de levar mais dessalinizadores, ou também estamos falando de levar tubulação para que essas cisternas possam ser alimentadas? A gente está falando, na verdade, no Prosar, de água na torneira das pessoas. Ou seja, nós estamos falando daquela ampla estrutura de captação, quando for necessário o tratamento, não é adução, redistribuição até que ela chegue na torneira das pessoas. Então, e ela vai chegar, na verdade, num período importante, não é? Porque o projeto ele vai durar 7 anos. Tá. E a gente está aí, na verdade, com o início do El Niño, né? Que deve, assim, marcar o início do período de seca. Tomara que não tão prolongada. Como foi da outra vez. Da outra vez, mas normalmente, né, ele marca o início de seca, então esse projeto ele vai chegar num momento assim, fundamental para a população rural. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa água, ela vai chegar na torneira ao longo de 7 anos, mas ela atinge quantas pessoas? Vocês contabilizam por residências, é isso? Por famílias. Por famílias. A expectativa é que nós possamos atingir, com o recurso, né, desse empréstimo,
220 mil pessoas em todo o estado, na zona rural. É claro que a demanda é muito maior e, para isso, o governo de Pernambuco vem traçando metas de investimento com recurso próprio ou com outros investimentos. Não alcançar, na verdade, essa meta de universalização, ela não é simples. Então, porque você 220 mil pessoas, você falou, né? 220 mil pessoas. Isso corresponde a quantos? Veja, percentual do 10% do universo. 10%. 10% do universo, né? Então, a gente tem que multiplicar aí. Exatamente. Tem que ter mais várias doses, vários lances de 600 milhões para poder ir atendendo esse público, né? Exatamente. Assim, é uma política que precisa ser contínua. Não é? E para isso é necessário também assim, parcerias. Tanto parcerias públicas, né, com o governo federal, não é? A busca incessante de recursos através também desses financiamentos externos, né, internacionais, via Banco Mundial ou outros bancos, ou, no caso do esgotamento sanitário, eu acredito que o alcance da universalização ele só virá a partir também de parcerias público-privadas, né, através das PPPs, para que a gente possa, digamos assim, dar esse salto, tanto da coleta quanto do tratamento de esgoto. Mas aí, nesse discurso, eu já estou abarcando não só o rural, mas também o urbano, principalmente o urbano, que a gente sabe que a demanda é elevadíssima. Então, o Estado, por si só, ele não tem essa capacidade, não é o Estado brasileiro, de maneira geral, de universalizar, principalmente a coleta e tratamento de esgoto, sem a parceria privada. Então, assim, no cardápio de investimentos, né, nós acreditamos que precisamos desses investimentos externos, o Estado também precisa ter uma política contínua, e a gente precisa bastante do governo federal, né? E a governadora, junto com o nosso secretário, né, Almir Cirilo, eles têm, na verdade, assim, apontado, não é, para essa direção de parcerias, não com outros atores, para que a gente consiga, na verdade, assim, dar uma guinada nesse desafio, né? A gente sabe que o setor de saneamento, historicamente, ele foi, assim, desprestigiado, né, com investimentos, né? Porque a obra, na verdade, enterrada, onde no popular as pessoas já disseram, ainda não aparece. Então, o saneamento ele necessita de investimento, não é? Mas ele necessita também de inovação, né? Às vezes também a gente pensa que tudo andou rapidamente. Hoje a gente está na época do ChatGPT, não é? Estamos aí falando em 5G. Você chega no interior, né? Muitas vezes você encontra a internet, você encontra as pessoas com iPhone, mas as pessoas ainda têm sede e você ainda vê o esgoto nos rios. Então, me parece que assim, o setor de saneamento ele ficou parado no tempo em relação a outros setores. E vocês estão olhando para algumas tecnologias para acelerar esse processo? Isso. O projeto, né, como eu fui falando, ele é composto de 3 eixos. Um eixo de investimento em infraestrutura hídrica, água e esgoto. Um outro eixo de fortalecimento institucional, porque o que a gente vem fortalecendo nesse Programa de Saneamento Rural de Pernambuco é uma política pública denominada SISAR, que é o Sistema Integrado de Saneamento Rural. Ou seja, a Compesa, ela chega no perímetro urbano, mas no perímetro rural, por não ter viabilidade assim, financeira, não só para a Compesa, mas para demais companhias brasileiras, né? Isso é uma realidade de todo o Brasil, a gente precisa, na verdade, incentivar a autogestão do saneamento pela comunidade. Então, eu tenho uma série de associações rurais, o conglomerado, não é, o consórcio dessas associações rurais forma um SISAR, certo? E esse SISAR, ele é gerido pela própria comunidade, ou seja, toda a operação do sistema, o ligar e desligar da bomba, não o manuseio de produtos químicos para o tratamento, a cobrança, não é, pelo uso da água, né, que no caso do SISAR, você tem hidrômetros, né, nas residências, ou seja, o próprio SISAR, ele faz, na verdade, a implementação e ele faz a cobrança, né, pelo uso da água. Então, tudo isso é feito pela comunidade e para que a comunidade aprenda a gerir um sistema como esse, por mais que simplificado, leva tempo. Então, a ideia é que o Estado, não é, ele possa acompanhar, junto com a Compesa também é parceira nisso, não é? Ou seja, a gente diz, na verdade, que o SISAR, ele está abarcado, não é uma startup social, não que vai estar, na verdade, assim, abarcada dentro da Compesa. Não é? Ou seja, a população, na verdade, ela vai aprendendo essa autogestão ao longo do tempo, até que ele ganhe o patamar de maturidade que possa andar com suas próprias pernas. Ou seja, para o meio urbano, a política de saneamento vai estar dentro do plano de investimento da Compesa, para o meio rural é através do SISAR, que é o Sistema
integrado de saneamento rural, que na verdade, eu falei abarcado, mas o termo correto é incubado, né? Ele é incubado na companhia, pernambucana de saneamento, e por estar incubado assim na companhia pernambucana de saneamento, ele vai aprendendo com a expertise técnica, na verdade, né, o know-how técnico de anos e anos da companhia, como gerir esses sistemas simplificados. Então, no PROSAR, nós vamos estar investindo em 6 CISAR, 5 no Agreste Sertão e 1 na Mata Sul. Já existem, né? Já existe. Existe o CISAL Pajeú, o CISAL Mochotó, que são CISARs assim, bastante pulsantes. Eles existem há muito tempo. O tempo que a comunidade levou para aprender a administrar foi longo? Como é que se deu isso? Não, isso ainda se dá, esse processo de amadurecimento do CISAR em Pernambuco, ele está ainda, digamos assim, ainda embrionário, posso dizer que é embrionário. No Ceará, já é um processo que vem de 20 anos. Ou seja, no Ceará a gente tem um grau de maturidade muito grande do CISAR. A quantidade de delegações no CISAR do Ceará é enorme. Em Pernambuco é uma política que precisa ser uma política de Estado, precisa ser uma política assim, contínua, e uma política que precisa ser expandida para todas as regiões rurais do Estado. Arthur, como é que o Banco Mundial acompanha esse processo? Do começo ao fim, porque são 7 anos, né? Ele fica os 7 anos acompanhando o processo? O banco, ele atua desde o processo, na verdade, assim, de definição, e de detalhamento, da carta consulta, que na verdade é o desenho do projeto de saneamento rural como um todo, até o ponto de vista de assistência técnica, até a fase de aprovação no Senado Federal, que a gente espera que aconteça no final do ano, mas também a partir de missões intercaladas ao longo dos 7 anos para acompanhar, na verdade, assim, o alcance dos indicadores do projeto, as metas. Nós estamos aí na perspectiva de 220 mil pessoas, então o banco vai observar na evolução desse atendimento. Quantos sistemas a gente consegue entregar. Está atendendo as metas, né? Isso. Mas o que é que precisa ser aprovado no Senado Federal? Depois de vencida toda a parte técnica, que é a seleção das comunidades, a indicação dos mananciais, das barragens, de onde que a gente vai captar água, se de adutoras, barragens, poços, Depois, todo o detalhamento do projeto, inclusive financeiro, ele passa por uma etapa, na verdade, de aprovação no Senado Federal, porque é um empréstimo internacional. Então, os entes estaduais e municipais, eles precisam de uma autorização do governo federal para que possam, digamos assim, captar esse projeto, esse empréstimo de um banco internacional como o Banco Mundial. Então, a presença das missões no banco é estruturar isso para que possa ser apresentado ao Senado Isso. E obter essa aprovação. Perfeito. Entendi. Que resultados vocês esperam alcançar com esse programa? Qual é o objetivo final dentro desses recursos que vocês desenharam? O objetivo final é levar água com segurança hídrica, em quantidade e qualidade suficiente para a população rural. População hoje, seu Zé, Dona Maria, que passa muitas vezes 30 minutos, 1 hora, 2 horas com a famosa lata d'água na cabeça, ou naqueles carros de burro, levando água. Ou seja, existe uma dificuldade muito grande da população rural e aí a gente quer, na verdade, que as pessoas utilizem esse tempo para outras coisas. Mas essa comunidade que vai ser atendida, nessa comunidade vai se eliminar essa necessidade de buscar água no burro? Sim. Essas comunidades... Elimina totalmente. Elimina totalmente, exatamente. Assim. E vamos eliminar num período, na verdade, assim, de mudanças climáticas. As mudanças climáticas elas tendem, na verdade, a aumentar essa escassez hídrica no semiárido. Então, você veja assim, que a gente está... a meta desse projeto é ambiciosa. Nós temos os objetivos do milênio, com água limpa e saneamento para todos. Então, a gente espera que esse projeto ajude Pernambuco a cumprir a sua parte na meta dos objetivos do milênio, mas também assim, é um projeto de resiliência face às mudanças climáticas, de adaptação face às mudanças climáticas. Por isso que uma das características, eu ainda não falei sobre isso, importantes do projeto é que a gente está pegando um percentual dele e investindo em inovação.
investindo em que tipo de inovação? Em tecnologias sociais, como barragens subterrâneas, por exemplo, né? Que melhoram essa adaptação, né, do homem do campo, na verdade, da pessoa da zona rural, não é, face às emergências climáticas. Então, como falei, né, o setor de saneamento é um setor que, historicamente, investiu pouquíssimo em saneamento, que as pessoas têm a impressão que está parada no tempo. E Pernambuco, né, como sempre está na vanguarda da tomada de decisões, a gente vai pegar um percentual desse projeto, está pegando, e estamos investindo em inovação para saneamento, o que, assim, deve melhorar, na verdade, a nossa adaptação às mudanças do clima, que não são uma questão de futuro, são uma questão de hoje, né? As mudanças climáticas, elas vêm acontecendo hoje. A gente já tem notado isso na região metropolitana, com as chuvas intensas, né, que tem provocado aí, colocado em estado de alerta os morros ou as áreas baixas, mas no sertão do estado, né, no agreste sertão, vai ser diferente. Vai provocar o quê? Uma maior evaporação e, na verdade, assim, um aumento do déficit hídrico. Então, é muita água num lado e pouca água do outro, né? Isso. Agora, Pernambuco, eu tenho informação aqui, ele apresenta uma disponibilidade hídrica per capita da ordem de 1.300 metros cúbicos por habitante ano. Isso. Qual é a média ideal? Só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Isso me parece pouquíssimo, né? Diz aqui que é o pior balanço hídrico do Brasil, segundo um levantamento feito em 2008. É o pior balanço hídrico do Brasil, não é? Como a gente estava falando da situação do Agreste, né? Você tem uma escassez hídrica elevada, não é? E muita gente. Qual seria o ideal? Quantos volumes em metros cúbicos seriam necessários para um abastecimento normal de uma família? Eu acho que per capita, basicamente, assim, em torno de o dobro desse valor. O dobro. Exatamente. Pelo menos o dobro, Pelo menos o dobro desse valor. Nota o seguinte, não é assim... Então estaria falando 2.600 metros cúbicos por habitante. Por habitante ano, nessa ordem de grandeza, né? Nota o seguinte... a nossa situação em recursos hídricos subterrâneos, ela é totalmente desprivilegiada, né? Principalmente no agreste sertão. Os pouca água que tem, ela vai estar em algumas manchas sedimentares ao longo do estado de Pernambuco. Então, por isso que nós precisamos desse projeto de transposição de bacias, né? Ou seja, o Programa de Integração do São Francisco, ele, na verdade, beneficia não só Pernambuco, mas os 4 estados, assim, é um marco. Na verdade, a gente não precisa considerar, não podemos considerar o PISF, não é, como a maior obra, na verdade, de infraestrutura hídrica do país, do ponto de vista histórico, mas também como a maior obra de redução de desigualdade, não é, de redução de assimetria, tanto para a oportunidade de abastecimento humano, mas tanto para a oportunidade para o desenvolvimento econômico. Então, a transposição, ela tem essa característica, e aí a gente precisa, digamos assim, planejar melhor, não é, o que você faz com essa água da transposição, né? Lógico, o Pernambuco tem essa primeira etapa da Adutora do Agreste, também está prevista a segunda etapa da Adutora do Agreste. Um outro projeto estratégico para Pernambuco é o ramal de Entremontes, não é? Nós temos lá o ramal do Agreste, que está quase 100% pronto, mas nós temos o ramal de Entremontes, que digamos assim, é uma pauta política. O ramal de Entremontes, ele também vai sair da transposição, né? Mas ele tem, digamos assim, ele gera uma oportunidade para irrigação, não é? Ou para a geração de perímetros irrigados em toda aquela região ali do Araripe, por exemplo, não é? E há uma demanda enorme da população. Por exemplo, se a gente dá uma olhada hoje no sertão do Araripe, né? A gente sabe que a atividade econômica lá predominante é o gesso, não é? Mas hoje eles são abastecidos pela Adutora do Oeste. E a Adutora do Oeste é um projeto de 25, 30 anos atrás, na época que o sertão do Araripe tinha 150 mil pessoas. Hoje tem mais de 400 mil pessoas. Ou seja, a demanda do sertão do Araripe é a Adutora de Negreiros, que vai sair do reservatório de Negreiros, né, na transposição, e vai atender essa triplicação da demanda, né? Assim, esse consumo humano. Esse consumo humano, Mas, para além disso, nós temos um potencial agrícola, na verdade, assim, como é uma demanda reprimida, na verdade, assim, do potencial agrícola pernambucano. Ou seja, o ramal não é de Entremontes, na verdade, né? Ele pode, na verdade, assim, ser um novo marco
não é, na geração de renda do ponto de vista da agricultura, abrindo novas fronteiras. Porque a terra ali é favorável à agricultura. Exatamente. Você tem... eles já utilizam muita água subterrânea, mas nós já temos estudos que indicam que há assim, você pode abrir novas fronteiras por questões não só do clima, mas também da terra. Não é como você bem falou, que é favorável à implantação de culturas. E é interessante olhar para isso porque você começa a gerar polos de desenvolvimento, né? Você falou que é uma economia que está reprimida, né? Está reprimida, Ou seja, para além do polo gesseiro, né, toda aquela região do Araripe, ela pode ter um amplo potencial para a agricultura. Ou seja, você cria, na verdade, assim, um novo eixo para além do eixo que a gente já conhece do São Francisco, né? Sim. Que, digamos assim, é fabuloso. O perímetro irrigado, você se refere, exatamente. A informação que eu tenho é que 80% do volume aproveitável de água, ele fica nas bacias do litoral e da zona da mata. E as regiões do Agreste Sertão, que corresponde a 90% da área do estado, só tem 20% de água. Isso. É realmente uma situação muito dramática. É um contraste, né? É um contraste, é dramático, porque tem muitas pessoas ali sofrendo com a falta desse insumo, né? E você só resolve esse problema do Agreste e Sertão com obras estruturadoras. O Programa de Integração do São Francisco é uma delas, a adutora do Agreste é uma delas, o ramal do Agreste que está sendo concluído é uma delas, mas também a gente precisa de entremontes. Por exemplo, algo que também precisa ser concluído é a inclusão, né, que na verdade já está incluído, mas do reservatório de Poço da Cruz, não é, que fica lá em Bimirim, que é o maior reservatório, na verdade... Esse está concluído? Esse reservatório já existe. Só que Qual ele tem um potencial de receber água da transposição. Na verdade, ele está nesse planejamento. Só que ele só vai, assim, no planejamento do governo federal, ele só vai receber essa água depois da reestruturação do perímetro irrigado do Moxotó. Que é algo também, assim, que merece grande atenção, né? Do ponto de vista, assim, dos pernambucanos, porque também ele já teve seus períodos áureos, né? Mas precisa ser reestruturado. Principalmente do ponto de vista, assim, de controle da desertificação, a salinização de solos. Mas é uma estrutura fantástica. E Entremontes? Qual a situação de Entremontes? A situação de Entremontes hoje, ele tem projeto básico. Não é um projeto que custa 2 bilhões e 200 mil reais. Ou seja, a gente está falando aí de uma obra, digamos assim, que tem um potencial de movimentar a economia, né, durante assim, uma gestão ou 2 gestões inteiras, né, digamos assim, pensando em 4 a 8 anos. Em termos de investimento e obra, né? Investimento e obra, ou seja, é uma obra... Não se faz num governo só, né? Eu acredito, assim... Pode se fazer num governo, pode ser feito num governo só, mas eu acredito assim, que é uma obra que tem uma cara de 6 a 8 anos. Mas, bom, eu acho que quando se tem vontade política, e é isso que a nossa governadora tem, né, a gente consegue dar uma acelerada no cumprimento dessas metas. É o financeiro, né? Porque são volumes muito altos de recursos que precisam ser mobilizados, né, para essas obras, frente a outras demandas que o Estado tem também, né? Esse é um problema que eu acho que talvez fosse necessário um olhar mais atento do governo federal também, né? Porque os estados sozinhos não conseguem resolver esse problema. Não, nós precisamos de ações integradas, né? Ao mesmo tempo, é importante, né, associar água, não é, à saúde, não é, à educação. Por exemplo, no momento em que eu levo água para a população rural, aquele tempo, né, que Dona Maria estaria passando com lata d'água na cabeça, ela vai ser utilizada para outras atividades. Por exemplo, na zona rural, quem mais sofre com a falta de água são as mulheres. Eu imagino. São as mulheres que cuidam das famílias, são as mulheres junto com as crianças. Isso tem um reflexo sobre o corpo delas, né, sobre a saúde delas. Isso. Então, assim, a gente está falando só de beber água, a gente está falando de uma série de problemas acessórios, né, que se juntam aí por conta da saúde, né, higiene, tudo isso pesa demais. E é curioso que você falou que em lugares onde a água chegou para abastecimento urbano, muitas atividades econômicas pequenas começaram a surgir. Você imagina, essas mulheres, como você estava colocando, vão deixar de estar carregando a água para começar a produzir doce, né? Para fazer uma costura, para fazer um bolo, e elas começam já a ir... crochê. Né? Aí começa a ter uma renda para mudar um pouco a vida delas, né? Então, quando a água chega, ela não chega só para matar a sede, mas ela chega para fazer uma transformação econômico-social, né? Isso. Disponibilizar esse tempo para capacitação, para estudar, não só delas, mas das crianças.
Não é? Então, quando você faz as entrevistas, as pessoas relatam 2 horas, 2 horas e meia, até 3 horas de uma fonte de água, isso a pé. Não é? Então, por isso que o caráter... 2 horas para buscar a pé um balde d'água. Isso. A gente aqui no trânsito reclama que fica 2 horas dentro do transporte para ir e vir de algum lugar, imagina, né? É uma realidade completamente diferente, né? Totalmente diferente. Então, assim, por isso que a gente precisa investir em segurança hídrica, né? Quando eu falo segurança hídrica, eu falo em investir em sistemas, em mananciais, assim, que podem ter uma perenidade, né, de disponibilidade de água durante todo o tempo, mas que eu possa também oferecer água com qualidade suficiente para atender aquela demanda. Agora tem um aspecto aí que é o desperdício. Sim. Né? Como é que vocês trabalham a questão do desperdício? Porque assim, a gente está falando aqui de um consumo per capita hoje na casa de 1.300 metros cúbicos ano, mas nós que vivemos aqui na cidade, acho que nós desperdiçamos isso por ano. Não, o desperdício, ou o combate, na verdade, às perdas físicas, né, tem sido o desafio de todas as companhias de saneamento. Na verdade, ela precisa também ser apontada como uma política de Estado, né? A gente sabe que a Lei 9433, né, a famosa Lei das Águas, lá de 97, já definia a água como, na verdade, um bem de valor econômico. Não é? Assim, foi talvez das primeiras vezes, né, que a legislação brasileira definiu a água como... Olhou para o valor da água. O valor, né? da água econômico, E aí a gente perde muito, principalmente, é claro que alguém vai dizer, olha, essa água tratada que é perdida na região metropolitana, ela abastece os aquíferos. Mas, na verdade, assim, o custo, não é, de pra todas as etapas, né, de operação, tratamento, é elevado. Uhum. É um desafio. A gente vai precisar olhar muito para inovação em saneamento, para romper esse desafio assim, das perdas. Não é? E os números, de fato, para diversas companhias, e aí a gente não pode crucificar a Compesa, o cenário, na verdade, brasileiro de perdas no sistema de abastecimento é um cenário crítico. Não é de uma água, você veja aí, nós estamos fazendo um investimento de 600 milhões para a população rural, ou uma adutora do Agreste que custa cerca assim, de 2 bilhões de reais. Ou seja, são investimentos elevados para você transportar água e perder, sei lá, 35%. Não, então isso é inconcebível. Uma coisa é esse tipo de perda, outra coisa é o nosso desperdício em casa. Com torneira, com chuveiro, com máquina de lavar, com vazamento que fica lá meses e o cara não conserta. Tudo isso entra na conta, Mas né? aí o investimento, ele não passa só por infraestrutura. Ele tem que passar por uma ampla mobilização social e por uma ampla conscientização do papel do cidadão. E o programa trabalha isso de alguma forma com essas comunidades? Trabalha. A gente tem um eixo, né, no programa de mobilização social, não é, de conscientização do valor da água, não é, e a água também como recurso finito. Não é? Porque às vezes, assim, eu lembro que uma das imagens da pandemia, não é, logo no início, quando começou a Covid-19, era uma torneira jogando água o tempo todo e uma mão ensaboada, não é, como se aquela água estivesse disponível o tempo todo. Só que aquilo não era a realidade de todo mundo, né? Se você for para a zona rural e você for avaliar, por exemplo, o impacto na educação das escolas rurais, por exemplo, foi enorme. Não é? Você tem aí diversas pesquisas que apontam assim, que a geração da pandemia ela foi amplamente afetada por não ter acesso, digamos, não poder ir à escola, não é? E muitas vezes ele não podia ir à escola porque ele não conseguia fazer a sanitização da mão, porque não tinha uma torneira lá, porque não tinha água. Não é? Então, assim, nós sabemos que as demandas estruturais dos governos, elas são amplas. Não é? A gente sabe que assim, existe concorrência das diversas pautas, né? Educação, saúde, mas a gente tem que começar a olhar saneamento e água como um tema transversal que interfere em tudo. E eu te digo uma coisa, eu acho que vai ser muito mais fácil trabalhar a questão da consciência em torno do desperdício com essas comunidades que sofrem com escassez do que aqui, onde a gente tem oferta. Porque essas pessoas sabem o valor que a água tem. Sim. É o valor da água. Isso aí é uma questão que são duas frentes, né? Nós precisamos da frente. Não são mais de duas frentes. Né? A frente de apoio contínuo na microinfraestrutura, que é essa população rural, mas na macroinfraestrutura, que são as grandes adutoras, os grandes canais, pensando uma questão de futuro. Não é? Se você olhar para o estado do Ceará, eles têm lá o cinturão das águas. Não é, que aí você vai preparar o Estado, não é, para não sofrer durante os grandes períodos de seca. Mas a gente também tem um desafio hoje enorme, que é esse de redistribuir
a água armazenada nas grandes infraestruturas, que é o que o PROSAR, né, como Programa de Saneamento Rural, vem buscando fazer. Ou seja, a gente parte da infraestrutura macro de Pernambuco para fazer um amplo programa de distribuição para a população rural. E não esquecendo também do esgotamento sanitário, não é? Porque não adianta você levar água se você não leva o esgoto e você começa a gerar problemas de saúde, né? Ou problemas de impacto ambiental. Agora, eu vou perguntar ao professor Arthur Coutinho, especialista em recursos hídricos. Na sua visão, o que fez o Ceará avançar tanto nessa gestão hídrica e Pernambuco não? A gente não está falando deste governo nem do governo passado, não. A gente está falando de vários governos, né? Quando você olha para isso, o que foi que aconteceu? Eu acredito que a pauta dos recursos hídricos, né, a pauta do saneamento, ela deve ser uma política de Estado. Ou seja, é uma política que deve ser permanente, independente da cor do partido, né, independente do alinhamento o político de quem está no poder. E nós notamos assim, que do ponto de vista de gestão, o Ceará se estruturou bastante. Pernambuco também se estruturou, não é? A gente tem a APAC, né? A APAC, todo mundo conhece a APAC pela questão climática, né? Se vai chover, se não chove, do monitoramento das frentes frias. Mas, para além disso, a APAC, por exemplo, ela também tem uma função estratégica de planejamento dos recursos hídricos do Estado. Então, por exemplo, a criação da APAC foi um marco, né? No Estado de Pernambuco. Se você olhar, por exemplo, hoje, não é, para a configuração no governo, né, de Raquel, nós temos pela primeira vez uma Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento. Isso é histórico, porque antes você tinha recursos hídricos misturado, concorrendo com outras pautas, com estradas, com energia. Hoje você tem uma secretaria que vai olhar especificamente para o binômio, quantidade de água e qualidade, né, coleta, tratamento, tudo isso. Mas assim, nós podemos olhar também outros exemplos, não é? A gente sabe que os desafios de Pernambuco, eles são desafios assim enormes. No tocante à região metropolitana, você tem um desafio do manejo das águas urbanas, não é? Da drenagem urbana, que também é considerado o primo rico do saneamento. Não é? Porque quando você olha para saneamento, normalmente as pessoas olham para água e esgoto no meio urbano. Nós esquecemos que saneamento ele tem 4 setores, não é? Que é o abastecimento d'água, o esgotamento sanitário, as águas urbanas e os resíduos sólidos. E a gente não alcança a universalização, ou seja, o que o marco do saneamento prevê, 99% água e 90% esgoto, ou o que o objetivo do milênio prevê, que é água limpa e saneamento para todos, se não houver uma gestão integrada dos 4 eixos. Não é? E aí, a drenagem é um primo pobre. Toda vez que chove em Recife, a gente sabe que a drenagem é um primo pobre, mas o saneamento rural também, possivelmente, deve ser um primo mais pobre ainda. Né? Então, nessa família do saneamento rural, não esses 2 eixos, eles são carentes de investimentos. Ou seja, se o Estado não abraçar com política pública, normalmente o privado não vai querer abraçar, porque assim, o retorno do investimento tende a ser muito baixo. Na verdade, existem oportunidades. Existem oportunidades no saneamento rural e existem oportunidades principalmente da drenagem urbana. Por exemplo, se você pegar Santo André hoje tem uma taxa para drenagem. Santo André e São Paulo. Ou seja, é uma forma de você financiar as políticas de combate a alagamentos, nos meios urbanos. Porque é um setor difícil de se autofinanciar. Sim, verdade. Então, nós precisamos, digamos assim, evoluir, na verdade, assim, amadurecer todo mundo como sociedade, os governos da sociedade, e um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, lá de 97, da Lei das Águas, que é a cobrança da água. Mas a cobrança no sentido de investimento e de repartição das responsabilidades e não como uma taxa a mais, um imposto a mais. Assim, é algo que toda a sociedade precisa... Né? Consciência do uso, né? Ou seja, a água ela é um recurso finito, mas ela é um recurso dotado de valor econômico. Não é em excesso. Aqui na região metropolitana, a gente sabe os transtornos que ela digamos assim, gera, né? Assim, o tempo que a mais que você gera que você leva para chegar no trabalho, ou a interrupção nas aulas nas universidades, nas escolas, ou o contato das pessoas, né, com água de má qualidade que gera doenças de veiculação hídrica. E aí nós temos aí, na verdade, um problema estrutural na saúde, né, brasileira. E muito disso se dá porque falta investimento em saneamento.
Não é? Então, o tema saneamento ele precisa ser abraçado pela sociedade de maneira geral como transversal, até para resolver outros problemas estruturais, né, do Brasil, como o próprio investimento em saúde. Com certeza, é isso aí. Arthur Coutinho, secretário executivo de saneamento do Estado de Pernambuco, muito obrigada pela entrevista. Querida, eu que agradeço essa oportunidade e fico à disposição para ótimos momentos assim de diálogo. Eu gostaria de agradecer também, assim, é a minha primeira vez no podcast. Olha só, ele está estreando um podcast. Exatamente, e assim, que bom. Me senti muito à vontade, assim, você aqui nos acolheu assim, de maneira bem tranquila e para mim, assim, foi um momento assim, de grande felicidade, então eu agradeço. Eu fico super feliz também em ouvir um negócio desse, né? Quem não ficaria, né? Obrigada, Nada, muito querida. Obrigada. Sucesso aí na sua jornada pelo saneamento. Muito obrigado. Estaremos aqui acompanhando. E fico à disposição para outros momentos de diálogo. Com certeza. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Então não esquece, assina o canal e dá o seu like. Até a próxima.